mas aí a gente já vai começando. Então, já está gravando. Eu, eu deixei algumas coisas lá no Google Classroom, relativas a mais ao Aristóteles. A gente vai, assim, porque o Agamben tem uma discussão muito forte com o Aristóteles, com esse conceito de dinamis, de potência do Aristóteles, muito forte. E como para entender o experimentum linguae, a gente tem que entender o conceito de potência, né? Porque ele diz que o experimentum linguae é um experimentum potentia. Então, a gente não, vai ser inevitável que a gente faça uma certa travessia no Aristóteles, no conceito de potência do Aristóteles. E eu deixei lá um primeiro capítulo desse livro, que é uma tradução também tá bem complicada, né? O texto do Heidegger já é meio complicado, mas eu deixei um primeiro capítulo dessa edição, e que é um curso que o Heidegger deu sobre os 3 primeiros capítulos do livro Teta, do Aristóteles, que é um curso que é uma referência para o Agamben e pensar a questão da potência. Não na conferência do Experimentum Linguae, mas na conferência A Potência do Pensamento, né? Como eu disse para vocês, essa conferência ela é escrita 3 anos antes, em 1987. Ela é uma conferência feita em Portugal e ela é um texto do Agamben. Bom, o pensamento fundamental do Agamben sobre a questão da potência está ali, surge ali, né? E ali ele se refere ao curso do Heidegger. E embora a leitura que ele vai fazer vai ser uma leitura semelhante, ou melhor, totalmente diferente da leitura que o Heidegger vai fazer, totalmente diferente não, mas ela tem uma novidade em relação, ela descobre um caminho que é o caminho que o Agamben vai seguir e que vai ser o caminho que vai dar origem a uma série de conceitos no pensamento dele, né? Vamos dizer, eu acho que ele começa muito próximo do Heidegger, né? Num certo aspecto, ele vai permanecer próximo do Heidegger até o fim, que é essa ideia de que a relação fundamental do homem, do ser humano, é com a possibilidade, né? Ele vai apostar muito nessa ideia de que a ética é uma relação com o possível, né? Mas daí ele vai insistir nesse ponto e ele vai até que ele vai chegar, e aí eu acho que é exatamente essa conferência, eu acho que é exatamente essa conferência que ele faz em Portugal, a potência do pensamento, que dá o ponto de partida para isso, é que ele vai começar a trabalhar essa ideia da potência de não. Eu vou começar aqui uma de apresentação de tela inteira. Então, deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Então,
Eu acho que tem um percurso aqui que vai do possível para a potência, e aí da potência para a potência de não, e da potência de não para isso que ele vai chamar de inoperosidade, né? Eu acho que é um desenho nesse sentido, e diria que ele vai com Heidegger até aqui, esse primeiro momento, né? Mas a partir do momento que ele começa a privilegiar a questão da potência de não, aí ele vai sozinho, ele vai num caminho dele, né? E inclusive num caminho dele de leitura do Aristóteles, né? Ou seja, ele, embora eu ache que ele toma essa leitura que o Heidegger faz da questão da potência no Aristóteles, ele vai produzir uma leitura dele mesmo, né, a partir de um determinado momento, que vai ser quando ele vai privilegiar essa categoria de potência de não. Né? Então, eu queria. Então, isso quer dizer que para a gente poder fazer essa avaliação, né, em que ponto ele vai até que ponto ele vai junto com o Heidegger e a partir de que ponto ele vai sozinho, ele introduz uma coisa nova realmente que vai caracterizar o pensamento dele, que são esses dois últimos pontos, né, a potência de não e a inoperosidade, né, ele já se refere à inoperosidade na conferência A Potência do Pensamento, né? Para isso vai ser fundamental que a gente vá dar uma olhada no Aristóteles, no próprio Aristóteles, na metafísica. E aí eu deixei alguns textos para vocês lá. Eu estou trabalhando com essa edição porque é a edição que existe em português, né? Na verdade, não é uma tradução diretamente do grego, né? É uma tradução da tradução italiana que o Giovanni Reale faz do texto grego. Então, uma tradução de tradução. É horrível. E é por isso que eu vou trazer, né, eu vou trazer as passagens que o Agamben cita, eu vou trazer o texto grego, eu vou trabalhar esse texto grego. Aliás, deixa eu. Onde que eu coloquei isso, meu Deus? Talvez aqui. Aqui. Eu preparei aqui essas passagens, né, da metafísica, essas passagens do Aristóteles, e depois eu vou disponibilizar para vocês isso lá no. Eu fiquei fazendo isso ontem, para vocês lá no Google Classroom, tá? As, as referências fundamentais do Agamben vão ser a Metafísica do Aristóteles e o De Anima do Aristóteles, tá? Esses aqui vão ser os dois textos fundamentais do Aristóteles. Existe uma breve referência ao De Interpretazione também. Então, eu resolvi começar com o livro Theta, da Metafísica, mas depois a gente vai para o De Anima, tá? Mas antes eu queria minimamente situar, através desse esquema aqui, esse esquema é um esquema que o Heidegger faz, porque nesse livro aqui, antes de começar a análise dos 3 primeiros capítulos do livro Theta da Metafísica, que é um livro que trata da potência e do ato, o Heidegger escreve
uma parte introdutória que ele chama de o questionamento aristotélico sobre a multiplicidade e a unicidade do ser. Então, eu vou tentar fazer aqui alguma coisa como se fosse uma tradução disso. E aí depois então ele coloca lá em cima toon, toeinai, né? E depois embaixo ele vai escrever. Espera lá. Deixa eu olhar aqui direto do meu. Catata esquemata. Das categorias cata não, isso assim vai ficar muito. Eu vou tentar mostrar por aqui, tá? Então, tom, o ente, toeina, o ser. Todo o pensamento do Aristóteles, ele parte dessa afirmação, né, que diz, o ser se diz em muitos sentidos. Ton, ola, ros, legeta. Essa frase, o ser se diz em muitos sentidos, é a frase com a qual ele vai pretender resolver todos os problemas, todas as aporias, todos os paradoxos criados pelo pensamento grego antes dele, aí incluído Platão. Né? Então, por exemplo, ele vai acusar Platão de ter caído nas confusões dos sofistas, exatamente por não entender que o ser se diz de muitos modos. E aí, na metafísica, nos textos da metafísica, ele vai trabalhar cada um desses sentidos. Esses sentidos vão permitir, não sei se vocês já estudaram metafísica um pouco, né, em algumas dessas matérias obrigatórias, né, mas elas vão permitir explicar determinadas contradições que, para o Aristóteles, são falsas contradições, e elas se mostram como sendo falsas contradições à luz desses conceitos. Né? Então, o ser se diz. O ser se diz, em primeiro lugar, no sentido das categorias. Né? Então, é a diferença entre o ser como substância, qualidade, quantidade, lugar, tempo, relação, né? Então, as categorias, né? Então, eu tenho que entender que ser homem, ser amarelo, ser 30, ser ontem, ser na praça, são diferentes categorias de ser.
e eu tenho que entender essa diferença entre as categorias para entender que, por exemplo, eu posso dizer que Sócrates está sentado, não é uma contradição, não é atribuir a Sócrates uma outra coisa que ele não é, que era um tipo de argumento que os sofistas faziam, né? Então, no sentido das categorias, depois o Heidegger coloca que, no sentido do acidente, né? que é o katassin bebekos, então eu tenho que fazer essa diferença entre a essência e o acidente. Então, essa oposição também é uma oposição fundamental, que é uma oposição que não existe no pensamento grego anterior, né? O ser como verdadeiro e falso, e, por fim, o ser como potência e ato. Então, por exemplo, essa distinção entre a potência e o ato é fundamental para descrever dois modos distintos do ser, ou seja, que eu, por exemplo, que um menino já é, em potência, um homem adulto, né? Então, eu tenho que descrever esse modo de ser. Né? E é por isso que ele pode se tornar um homem adulto, ele pode se tornar aquilo que ele já é em potência, mas eu também, por exemplo, se eu estou sentado, eu tenho a potência de estar em pé. Então, eu posso realizar essa potência, eu posso passar ao ato me levantando. Né? Então, essas categorias todas, elas pretendem resolver as contradições, dar soluções mais satisfatórias para as contradições apresentadas, não só pelos sofistas, mas também pelos pré-socráticos, contradições que ele acha que o Platão não consegue resolver. Então, ele vai criticar, por exemplo, a solução que o Platão apresenta no Sofista, quando ele diz que o Platão faz ser o não ser, aquela questão do não ser como o outro, ele acha essa solução uma solução ruim. Né? Então, com essa diferença entre as categorias, né, as várias categorias do ser, a distinção entre essência e acidente, a distinção entre o ser como verdadeiro falso e o ser como potenciato, com essas distinções, ele crê que se pode resolver todas as contradições nas quais o pensamento grego anterior a ele se meteu. Né? Então, é nesse âmbito dessa teoria do ser aristotélica, né, o ser se diz de muitos modos, que um dos modos que o ser se diz é o ser em potência e o ser em ato. Né? E aí, ele, embora faça recurso a isso em vários momentos da obra dele inteira, ele tem um livro da metafísica em que ele trata exclusivamente desse conceito. Ou melhor, da diferença entre, né, potenciato. Né? Então, e esse livro é o livro Teta, que é o livro 9 da metafísica. Então, esse livro é o livro que o Heidegger estuda, comenta, mas ele comenta só os 3 primeiros capítulos do livro Teta, tá? O Agamben não, o Agamben ele vai fazer, no uso que ele faz do livro Teta, referência a outros capítulos, né? Não só a esses 3 primeiros capítulos, né?
E uma outra referência muito importante para se entender o conceito de potência em Aristóteles é o, o livro Delta, que é o livro 5 quinto, né, da Metafísica, capítulo 12. Vocês sabem que o livro Delta da Metafísica, né, o livro 5 da Metafísica, ele é uma espécie de glossário aristotélico, né, onde o Aristóteles aborda assim os principais termos da filosofia dele, né? Então, você tem um verbete que é ser, você tem um verbete que é physis, você tem um verbete que é causa, e aí você tem um verbete que é dynamis, potência, né? Então, eu deixei esse capítulo 12 do livro Delta Metafísica, lá eu coloquei ontem, lá no Google Classroom, tá? Sempre nessa edição, né? Que é a que a gente tem em português, né? E deixei também alguns outros verbetes do livro Delta que são explorados pelo Agamben, né? Que é, então, o verbete dynamis, mas deixei também o verbete rexis, stericis e echen. Normalmente é potência. Rex é muito difícil, né, de traduzir. Pode ser disposição, mas também posse. Estéreis normalmente se traduz como privação e echen como ter. Sendo que Rexis e echen são palavras próximas etimologicamente, tá? Então, como o Agamben vai usar esse vocabulário, eu também deixei lá no Google Classroom esses, esses verbetes. A gente vai fazer o uso deles em algum momento, tá? E aí, hoje, então, esse quadro aqui que eu coloquei, esse quadro, ele é isso, né? Ou seja, como é que o ser se diz de muitos modos, e aí você tem esses 4 modos fundamentais, que é, segundo o esquema das categorias, né? O si, apoion, posson, pu, pote, né? Segundo a potência e o ato, segundo o verdadeiro e o falso, segundo o acidente, né? E eu já tinha colocado para vocês o livro, o livro Teta inteiro, né? Então, assim, eu queria começar falando um pouco desse capítulo 1 do livro Teta, porque essa citação que o Agamben faz, tanto aqui na potência do pensamento, então nesse trecho aqui, toda potência é impotência, essa passagem, a impotência é uma privação contrária à potência. Toda potência é impotência do mesmo em relação ao mesmo. Essa citação é uma citação de uma frase que está no final desse capítulo 1 do livro Teatro da Metafísica.
e também lá na conferência que a gente está estudando, né, o Experimento Língua, essa é também essa mesma passagem que ele cita quando ele diz: Aristóteles também chega a enunciar sua tese radical sobre potência nesses termos. 1046 a 31. Toda potência é impotência do mesmo e em relação ao mesmo. Eu coloquei também o trecho do curso do Heidegger sobre esse primeiro capítulo lá, que é um trecho que ele comenta exatamente essa passagem. Vocês vão ver que o comentário do Heidegger não vai no mesmo sentido do comentário do Agamben. São dois comentários distintos. O que mostra que o comentário que o Agamben faz dessa passagem é realmente original do Agamben, né? Isso é um modo de ler essa passagem que é totalmente original da parte do Agamben, né? E é original porque ele vai fazer uma coisa com isso, né? Ele vai trazer isso dali, uma coisa que vai ser muito importante para a filosofia dele, Agamben, tá? Então, eu vou... Não, isso aqui... Isso. Então, isso aqui é o início dessa tradução e, basicamente, o que o Aristóteles ele vai dar uma definição, que ele vai dizer que é a definição mais essencial, a mais importante, né, do conceito de potência, e ao final dessa, na medida que ele vai explicando, ele vai chegar nessa passagem que o Agamben vai citar. Então, eu queria rapidamente fazer uma leitura com vocês sobre isso, tá? Ele vai dizer assim, olha, tratamos do ser que é primeiro e ao qual se referem todas as outras categorias de ser, ou seja, a substância, o ser. Então, ele está falando desse sentido, né, naqueles vários sentidos, o ser se diz de muitos modos. O primeiro que ele tratou foi o ser nas diversas categorias, né? Substância, qualidade, quantidade, lugar, tempo, relação, etc. Em relação com a substância, são chamados ser também a quantidade, a qualidade e as outras categorias. Todas elas, com efeito, devem ter uma relação com a substância, como dissemos nos raciocínios precedentes, né? Então, isso que é a tese lá a teoria da substância aristotélica, né? É que, no plano das categorias, uma categoria tem primazia em relação a outras. Por quê? Porque, dentre os sentidos de ser, todas as coisas que são, ou são substâncias, ou são atributos de uma substância, né? Ou são uma ousia, ou são um atributo de uma ousia. Ou são uma substância, ou são uma qualidade de uma substância, ou são uma quantidade de uma substância, ou são um lugar onde está uma substância, ou são um tempo onde está uma substância, ou são uma relação que se estabelece com uma substância. Ou seja, essa é a primeira teoria que esse é o sentido do ser primeiro que ele esclarece. E dado que o ser é entendido no significado de essência, ou de qualidade, ou de quantidade, e no outro sentido, o ser é entendido como a potência, o ato, e segundo, a atividade, né? Então, isso aí é, aqui em grego, katadynamon, kai, entelechei, kai to ergon, né? Em Aristóteles, você sabe, quando ele fala em... Isso aqui é outra aula.
quando ele fala em... Quando a gente traduz por ato, normalmente ele tem duas palavras, né? Energia e entelequia. Essas duas palavras, elas sempre são pensadas em oposição a dinamis, né? Ou seja, como é a construção dessas palavras? É energia, tem a ver com ergo, e entelequia tem a ver com telos, não? Então, são duas palavras, mas a ideia em inteléquia é que uma coisa chega ao seu fim, ao seu telos, ao seu acabamento, ou seja, que ela se realiza no sentido de que ela alcança esse telos. E no caso da energia, ela está mais relacionada com essa ideia do ergon, que também tem uma ideia de acabamento, né? Que é uma palavra que é muito difícil traduzir ergon, né? Mas muitas vezes pode ser traduzido por obra, tá? Então, aqui nessa... Aqui ele fala katadinamin kai enteleque kai katato ergon, né? Então ele mistura tanto a enteleque quanto o ergon, né? Então, esse cara aqui traduziu como segundo a potência, o ato, e segundo a atividade. Ele traduziu ergon por atividade. Então ele diz, então, dado que o ser entendido no significado de essência ou de qualidade e quantidade, e no outro sentido, o ser entendido segundo a potência, o ato, segundo a atividade, também devemos tratar da potência do ato. E, em primeiro lugar, devemos tratar da potência em seu significado mais próprio, embora não seja o que mais serve ao fim que pretendemos alcançar agora. De fato, as noções de potência e de ato... Aqui, tá vendo? Ele já vai usar dinamis e energia, né? Então você vê que ele usa indiferentemente tanto entelequia quanto energia, né? De fato, as noções de potência e de ato ultrapassam os significados relativos unicamente ao movimento. Então o que ele está dizendo? Que o significado mais próprio do termo, né, desses dois termos, tem a ver com o movimento. Mas mais do que com o movimento, tem a ver com a mudança. Kinesis e metabolé. Então, para o Aristóteles, o movimento é apenas um caso específico da mudança, ou seja, a mudança, a metabolé, desculpa, eu escrevi errado aqui. A metabolé é uma categoria mais é uma categoria mais ampla, é uma categoria mais que engloba o movimento. Por quê? Porque o movimento ele pode simplesmente ser definido como uma mudança de lugar. Mas, por exemplo, envelhecer não é um movimento, mas é uma mudança, né? Ou seja, isso tudo aqui tem a ver com o devir, com o vir a ser, com isso que o Aristóteles chama de Gignestai,
Aí, né? Cláudio, ele chega a falar do dialóiosis, né, que seria esse outro para transformação e mudança, né, tipo um quase que halos, né, o outro, outrificação, de certo modo. Como? Desculpe, não entendi. Se ele chega a falar junto do metabolé e kínesis, o aloiosis, né, que também aparece em Platão, ligado à transformação e mudança, né. Aqui ele não usa esse termo, né, que seria uma alteração, tornar-se outro, né? Eu acho que ele não chega a isso, por quê? Porque eu acho que isso é muito característico do Platão, né? Essa coisa do outro, do não ser como outro, né? Eu acho que ele tenta evitar essa ideia exatamente porque ele é um crítico da solução ontológica que o Platão dá ali no Sofista, né? Então, a categoria que ele vai usar é a categoria de metabolé, né? Então, por exemplo, eu estou sentado. Se eu levanto, aconteceu uma metabolé. Se eu sentei de novo, aconteceu uma outra metabolé. Eu era uma coisa, agora eu sou outra, né? Então não só mudança de lugar, mas mudança de estado, qualquer tipo de modificação. Como é que eu vou entender? Então, com isso ele está tentando construir uma teoria que permita explicar todas aquelas contradições nas quais ele achava que os pré-socráticos e o Platão estavam completamente emaranhados, né? Pré-socráticos a gente chama, né? Ele chamava de fisiólogos, né? Então, essa relação entre potência e ato, ela vai estar relacionada à questão do movimento, mas, num sentido mais amplo ainda, a questão da mudança, da metabolé, tá? Isso é o que esse, esse texto está falando aqui. Então, por isso que ele diz, né? Devemos tratar da potência e seu significado mais próprio, embora não seja o que mais serve ao fim que pretendemos alcançar agora. De fato, as noções de potência e de ato ultrapassam os significados relativos unicamente ao movimento. Então, esse é o significado mais próprio, mas o que ele vai falar vai além dos significados relativos unicamente ao movimento. Mas depois de ter exposto esses significados, esclareceremos também os outros quando tratarmos do ato. Explicamos em outro livro que a potência e o poder são palavras que exprimem muitos significados. Esse outro livro que ele se refere é exatamente o capítulo 12 do livro Delta, Delta 12, tá? Então, aqui ele já está ele já está Então, é sempre essa ideia do legetai polarchos, né? Ou seja, disse de muitos modos, de muitas maneiras. Então, o ser se diz em muitas maneiras, mas também todos os conceitos fundamentais se dizem em muitas maneiras, né? E é isso que é o sentido do livro Delta da Metafísica do Aristóteles. Você pega cada um desses verbetes e mostrar que eles se dizem, cada um deles se dizem de muitas maneiras, tenta fazer a lista de todas as maneiras em que esses conceitos são ditos, né? Um pouco como o dicionário, né? Você pega um termo, uma entrada, e você vai tentar mostrar todos os significados, esgotar todos os significados que aquela palavra pode ter, né? Então, explicamos em um outro livro que a potência e o poder, então aí ele dá dinamis e dynastai, né? Redinamis e to dynastai, né? Então, é o substantivo e o verbo, né? Então, potência e poder. Desses múltiplos significados, podemos deixar de lado os que se exprimem por mera homonímia. Algumas coisas só são chamadas potência por força de certa similitude, assim como em geometria dizemos que são em potência algumas coisas
ou não são em potência outras, caso sejam ou não de determinado modo. Então, ele está dizendo que esse sentido que a palavra potência tem em matemática, em geometria, né? Por exemplo, a gente fala de um número elevado à potência, né? Esse sentido, para ele, é um sentido, é apenas uma homonímia, tá? Ele não vai tratar, ele acha que isso não tem nada a ver com o conceito de potência propriamente dito. Então, ao contrário desse sentido, né, que ele não vai abordar, todas as potências, conforme a mesma espécie, são, em certo sentido, princípios, e são ditas potência em relação àquela que é potência em sentido primário, e que é princípio do quê? Princípio de mudança. Então, aí aqui é que vem o sentido fundamental. Então, que é esse aqui, ó. Restin a ré metabolés em halo é ré-halo. Né? Então, princípio de mudança, então não mais kínesis, né? Mas a palavra categoria mais ampla, categoria de mudança, princípio de mudança em outra coisa ou na mesma coisa enquanto outra. Tá? Então, o que é isso? O exemplo que ele dá se eu tenho a potência de curar alguém, tá? Eu vou, por exemplo, fazer com que essa pessoa passe do estado de doente para o estado são. Tá? Então, se eu tenho esse poder de curar, eu tenho em mim esse poder de curar algo, de alterar algo, de modificar algo. Então, quando ele diz potência de mudança em outra coisa, então, por exemplo, ele vai dizer o fogo tem a potência de aquecer a água. Então, alguma coisa tem em si a potência de alterar outra coisa. Ou na mesma coisa enquanto outro. Então, por exemplo, se eu tenho o poder de curar e eu aplico esse poder de curar em mim mesmo, eu estou aplicando na mesma coisa, mas um é o que está sendo curado e um é que está curando. Né? Então, ele vai dar isso como sendo meio que a definição do que é a potência, a definição mais essencial do que é a potência. É esse princípio de poder mudar uma outra coisa ou de poder mudar a si mesmo enquanto outra. Né? E aí ele vai falar também de uma potência que os estudiosos vão chamar de uma potência ativa e de uma potência passiva, que ele vai colocar em correlação. Né? Então, o fogo tem a potência de aquecer a água. Mas isso implica que a água tem que ter a potência de ser aquecida pelo fogo. Então, a potência ativa do fogo de aquecer a água tem que corresponder a uma potência passiva do fogo da água de ser aquecido pelo fogo. Então, essa potência sempre implica, então, uma possibilidade ou de modificar o outro ou de ser modificado pelo outro, mesmo que esse outro seja eu mesmo. Né? Por isso que ele fala a mesma coisa enquanto outra. Né? Eu posso limpar algo e essa coisa, então, estará sendo limpa por mim. Eu tenho a potência de limpar a coisa e a coisa tem a potência de ser limpa. Mas eu também posso limpar a mim mesmo. Né? E aí, nesse sentido, eu vou ter a potência passiva de ser limpo e a potência ativa de limpar. Né? Então, ele fala um pouco dessa potência ativa. De fato, existe uma potência de padecer a ação, que é no próprio paciente
o princípio de mudança passiva por obra de outro ou de si mesmo enquanto outro. Então, quando eu me limpo, né, eu estou sofrendo uma ação de mim mesmo enquanto um outro em relação a mim. Né? Eu sou, ao mesmo tempo, ativo e passivo. Né? Então, existe uma potência de padecer ação, que é no próprio paciente o princípio de mudança passiva por obra de outro ou de si mesmo enquanto outro. Então, qualquer modificação que exista, é preciso que eu suponha que já existia uma possibilidade de que isso se desse. Já existia uma potência que então se realiza. Então, por exemplo, se algo está sujo, este algo tem a potência de estar limpo. Então, na medida em que isso é limpo, essa potência de estar limpo se realiza, se atualiza, se transforma em ato. Então, eu já tinha essa limpeza em potência, e agora que eu fui limpo, eu tenho essa limpeza em ato. Né? Então, esse aquecimento da água era uma potência da água, né? A água não está quente, mas ela pode estar quente. Na medida em que ela é aquecida, essa possibilidade, essa potência dela se realiza e agora ela está quente em ato, não só em potência. E agora que ela está quente em ato, ela tem a possibilidade de se esfriar, de se tornar fria e por aí infinitamente. Né? Então, com isso, essa categoria, que é a categoria essas duas categorias, né, de potência e ato, são categorias que me permitem explicar toda e qualquer modificação. Né? O problema do movimento, mas o problema da mudança, que é um problema que atormenta todo o pensamento filosófico grego pré-aristotélico. Né? Então, e aí ele vai dizer, e existe uma potência que é a capacidade de não sofrer mudanças para pior, nem destruição pela ação de outro, ou de si encontra o outro, por obra de um princípio de mudança. Isso também pode ser uma potência de não ser alterado. Não é? Em todas essas definições está contida a noção de potência em sentido originário, que é essa, que é ser o princípio de uma mudança. Eu não tenho como explicar a mudança, eu não tenho que explicar o movimento, como explicar o movimento, se eu não tiver a categoria, o conceito de potência. Posteriormente, elas são ditas potências, ou porque são potências de agir ou padecer, simplesmente, ou de agir e padecer de determinado modo. Ou seja, quando eu mesmo sofro a ação que eu em mim mesmo provoco. Portanto, mesmo nas definições destas, está presente o conceito de potência no sentido originário, que é esse, de ser princípio da mudança. Portanto, é evidente que, em certo sentido, a potência de fazer e padecer, de fazer e sofrer, né, que é isso aqui, ó. É uma única potência, Rosmia Dynamis Topoiem Kai Paschen, né? A potência de fazer e de sofrer. Portanto, é evidente que, em certo sentido, a potência de fazer e padecer é única. Uma coisa tem a potência, seja porque ela mesma possui a capacidade de padecer por obra de outra, seja porque outra coisa pode padecer por obra dela. Mas, em outro sentido, as potências de fazer e de padecer são diferentes, no sentido de que uma está num e outra está no outro. De fato, uma se encontra no paciente, que é a potência de padecer, é em virtude da posse de certo princípio, é porque a própria matéria é esse princípio que o paciente sofre, nos diversos casos, por obra de agentes diversos. Então, ele vai dizer que, por exemplo, a matéria ela é, por excelência, potência de sofrer.
né? Porque a matéria é isso que está permanentemente sendo modificado pela ação de algum outro princípio que a modifica, que a transforma. Ele dá o exemplo. Assim, o oleoso pode ser queimado e o que cede à pressão de determinado modo pode ser comprimido desse modo. E analogamente nos outros casos. Então, é a matéria como potência de ser modificada, por excelência. A outra, ao contrário, encontra-se no agente, como, por exemplo, o quente e a arte de construir. O primeiro encontra-se no que é capaz de aquecer e a segunda em quem é capaz de construir. Então, se eu sou um construtor, eu tenho em mim essa potência ativa, né, de construir. Por isso, na medida em que algo é uma unidade natural, não pode padecer nada por obra de si mesmo, por ser um e não diferente de si. Bom, então, aqui ele introduz esse conceito bem básico, e aí é que vem essa frase, que é a primeira frase que o Agamben cita. Tá? Eu vou parar aqui, fazer aquele nosso intervalo, e aí a gente continua depois do intervalo, ok? Daqui a 10 minutos a gente volta. Até já.